A carta escrita por Judas, irmão de Jesus Cristo, só tem um capítulo só. Nós vamos ler apenas um versículo. Vamos ler apenas o versículo 4, para nós ganharmos tempo. E aí nós vamos falando, vamos citar outros textos também. Então diz assim a palavra de Deus em Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. É interessante, quando você vai ler Judas, é a mesma coisa que vai falar em Pedro, depois nós vamos lá falar em Deuteronômio capítulo 13, é que Judas, ele inicia falando que gostaria de falar sobre a graça, mas que ele se sente obrigado a falar sobre esses falsos profetas que estão no nosso meio. Porque eles são poços secos, eles são árvores sem frutos, ondas selvagens, estrelas errantes, animais irracionais. São cães que comem o próprio vômito, lama e porcos. São amantes de si mesmos, são lobos vorazes. E tudo isso é como a Bíblia descreve esses falsos profetas, como você vai ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, como você vai ver nessa carta de Judas. E o Novo Testamento, ele se reserva em palavras duras de condenação para aqueles que falsamente pretendem comunicar uma revelação de Deus. É que hoje nós estamos banalizando essa situação, irmãos. Nós estamos banalizando. Hoje, se você deixar as coisas correrem da maneira que estão fazendo, e eu tenho viajado e eu tenho visto como o Evangelho tem sido banalizado, como esses falsos profetas, esses falsos pastores, eles têm pregado tanta inutilidade. São coisas inúteis que essas pessoas falam. Inúteis para o Evangelho. E eu sei que falando isso, muitos vão rotular como, não pode julgar, não pode fazer isso. Mas o que você vê hoje sendo pregado são filosofias totalmente de ímpio. São coaches. É uma pregação para contar piada, para as pessoas rirem, para agradar ego de homens, pregações ecumênicas. Eu de verdade prefiro ser taxado como um julgador do que como um covarde, de assistir pessoas morrendo, andando para um abismo e vai cair no abismo, porque um cego que guia outro cego, os dois acabam caindo no barranco, do que ser coniventes e omissos a tudo isso. E o que agravou isso? O crescimento do movimento pentecostal ou neopentecostal junto tem oferecido uma plataforma para todo esse tipo de pessoas que fazem declarações ridículas, extra-bíblicas, e outras completamente antibíblicas, em nome do Espírito Santo. E é óbvio que eu não estou falando isso para falsos cristãos. Os cristãos fiéis, eles precisam desesperadamente acordar e se manifestar contra a livre circulação de falsas profecias que vêm para a igreja. As pessoas falam da boca para fora
eles vomitam um monte de asneira em cima de um púlpito ou de um palanque, onde eles chamam de altar, achando que aquilo não está fazendo mal para ninguém. Então, quem é cristão verdadeiro, ele precisa se despertar, ele precisa acordar, ele precisa se manifestar contra essas falsas profecias, que infelizmente acaba surgindo do movimento neopentecostal, do movimento pentecostal. E o Novo Testamento, ele adverte repetidamente que os falsos profetas mais perigosos são os lobos que vêm em pele de cordeiro, ou aqueles que se disfarçam como anjo de luz, a fim de apresentar suas mentiras. E é interessante, eles nunca negam a Cristo ou ao Espírito Santo. Pelo contrário, eles sempre fazem em nome de Cristo e do Espírito Santo. Porque eles não são loucos de se opor abertamente. O Satanás é astuto, ele é velho. Ele é velho. Então o que eles fazem? Eles vêm em nome de Cristo e eles querem proclamar o que eles estão falando na autoridade de Cristo e do Espírito Santo. Isso através de fingimento, usando subterfúgio. E aí é nesse momento que eles fazem um dano real. Eles fazem um dano real. E Jesus, falando sobre o fim do mundo, ele disse: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, e prodígios para enganar, se fosse possível, até os escolhidos. Se fosse possível, mas não é. É por isso que eu estou pregando e alertando aos cristãos. E eu sei que os cristãos, quando eles ouvem uma palavra dessa, os não cristãos, os não julgueis, esse pessoal aí que faz parte da escravidão dos falsos profetas, eles não vão entender isso, mas aqueles que têm o Espírito Santo da verdade, isso vai mexer. E nós fazemos isso para que você vá à Bíblia, para que você estude a Bíblia, para que você dobre o seu joelho em oração, pedindo discernimento espiritual, pedindo discernimento ao Senhor, pedindo ao Senhor que não te deixe no engano dos larápios. E Deus, Ele há de tocar no coração de cada cristão verdadeiro, para que não que acredite na minha palavra, mas que vá à Bíblia e comece a comparar aquilo que essas pessoas estão falando com aquilo que é a realidade das Escrituras. E eu sei que isso é uma capacitação do Espírito Santo, é o discernimento espiritual que nós temos que pedir ao Senhor. O apóstolo Paulo também advertiu os anciões de Éfeso: tomai cuidado convosco e com todo o rebanho, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Dá uma lida lá em Atos capítulo 20. Pedro também reconheceu que esses golpistas se infiltrariam na igreja e falsamente iriam professar que foram redimidos por Cristo. Como Paulo escreveu: mas houve também falsos profetas entre o povo. Como haverá entre vós falsos profetas? Houve profeta falso no povo de Israel, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou,
negando até o Senhor que os resgatou. E se eles não fazem isso abertamente, eles fazem isso de uma maneira que tenta ocultar. É só você escutar nas pregações onde o homem tem participação na salvação dele. Ele está negando o Senhor que o resgatou, porque ele está colocando ele como também parte desse resgate. Alguns de uma forma mais explícita e outros de uma forma mais implícita. Só que Paulo fala, essas pessoas que fazem isso, elas trazem sobre si mesmo repentina destruição. Desculpa, está na segunda carta de Pedro, capítulo 2. E aí nós poderíamos até acrescentar outras passagens. Mas como é claro, os falsos profetas representam uma ameaça real para o corpo de Cristo. E é claro, como falsos profetas, assim como os hereges hipócritas, eles não vão anunciar. Só que eles vêm vestidos de peles em ovelhas que parecem como anjos de luz e prometem liberdade para os outros. Prometem liberdade para os outros, porém eles mesmos são escravos de seus desejos pecaminosos. São escravos dos seus desejos pecaminosos. O que essas pessoas fazem? Fazem com que pessoas ficam escravas dos seus desejos. Eles almejam coisa boa nessa terra e que não é pecado almejar coisa melhor. Porém, você quer usar Deus como trampolim para isso, como se fosse um amuleto da sorte, como se eles tivessem palavras mágicas, como a mesma coisa de você ficar abrindo a Bíblia e deixar aberta em Salmos e ficar repetindo Salmos, ou fazer um mantra, como se fosse um poder da atração. E as pessoas ficam se espelhando em algumas pessoas bem-sucedidas financeiramente. Bem-sucedidas financeiramente. Espiritualmente são mortas. E o que tem que ficar claro, irmãos, que qualquer profeta autoproclamado que leva as pessoas a uma falsa doutrina ou heresia é um falso profeta. É um falso profeta. E eu gostaria, irmãos, de ler em Deuteronômio, capítulo 13, vamos ler até o versículo 5 só, que é muito interessante. Ali, Deus fala contra os falsos profetas e os idólatras. Preste atenção, eu vou ler devagar. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal, e acontecer o tal sinal ou prodígio, de que houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-nos. Isso quando acontece, ele fala uma coisa e dá certo, e ele chama você para ir atrás de outros deuses, ou atrás de outro Cristo, atrás de um outro evangelho. O que acontece demais, irmãos, é o que vive acontecendo. E as pessoas, elas acham que Deus está por trás disso, abre e fecha aspas, Deus por trás disso, como sendo uma autenticação de Deus, o que aquele homem, ou quem aquele homem é. Mas vamos continuar lendo a Bíblia. Ele diz assim, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova. O Senhor vosso Deus vos prova. Deus não está tentando ninguém, ele prova. Deus vosso Deus prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ele permite que isso aconteça para saber onde está o seu coração. Se o seu coração não está exatamente naquilo que esse profeta, esse sonhador está oferecendo e dizendo,
Porque hoje as igrejas, elas criaram uma estrutura para tentar ser resolvedoras de problemas pessoais. E isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Você está seguindo um outro Evangelho, um outro Cristo. O seu coração está naquilo que aquele profeta e sonhador está oferecendo. O seu coração não está em Deus. E seguimos no versículo 3. Ele fala para você não ouvir as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Versículo 4. Andarás após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz. A Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Aonde você ouve a voz de Deus? Aonde você ouve a voz de Deus? Você acha que é na profecia dessas pessoas? Você acha que é o que essas pessoas estão falando? Você ouve a voz de Deus através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Não pela palavra de homens, não pela palavra de profetas, assim, renomeado, ou ele mesmo denominou que ele é. Versículo 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Pregou rebeldia contra o Senhor. E quantos pregam rebeldia contra Deus nessas falsas igrejas? Que você não pode aceitar a sua situação. Se Deus está fazendo isso com você, é porque você está em pecado, porque você fez alguma coisa, então você tem que se revoltar, porque você não pode aceitar, e você tem que entrar nessa campanha, você tem que dar dinheiro, você tem que dar casa, você tem que dar carro, você tem que dar qualquer coisa que você tenha. E depois de tudo que as coisas não acontecem, porque esse profeta, esse sonhador falou, as pessoas se revoltam contra Deus. Não contra esse picareta vagabundo. E continua. Vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa, ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Para você caminhar com Cristo. Para você acreditar na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Dizer que você não precisa acrescentar mais nada, nem tirar e nem acrescentar mais nenhum tio. O que você tem que fazer é andar após Ele. Se Jesus é seu mestre, siga-o. Se Ele é seu Deus, siga-o. Adore-o. A circunstância da vida, irmãos, ela está aí. Uma hora está boa, uma hora está ruim. Deus deu, Deus tirou. E bendito seja o nome do Senhor. Paulo vai falar que teve muito. Paulo vai falar que teve pouco. Que ele já provou tudo nessa vida. Mas que tudo ele suportaria. Ele, tudo posso naquele que me fortalece. E quem fortalece eu e você? O tudo posso, né? Que eu posso ficar decretando coisas que as coisas. Eu tive boas coisas, eu tive bons momentos e maus momentos. Então eu posso suportar em Cristo Jesus. O Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o Novo Testamento ele é implacável a respeito desses avisos, aquilo que Moisés escreveu lá em Deuteronômio. Qualquer um que afirma falar em nome de Deus e ao mesmo tempo leva as pessoas para longe da verdade da palavra de Deus claramente mostrada
como um falso profeta e um impostor. Que fica claro para nós, mesmo se uma pessoa faz previsões precisas ou as supostas maravilhas, será rejeitada, porque o próprio Satanás é capaz de realizar falsos milagres. Isso está lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2. Dá uma lida, se eu não me engano, no versículo 8, 9, 10, ali. Então a história da igreja está cheia de exemplos de impacto devastador que os falsos profetas podem fazer. É lembrar lá de Joseph Smith, lá no século XIX, quando ele fundou esse mormonismo, Testemunho de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, onde as pessoas acrescentam coisas às Escrituras. Revelações desta bíblica, desceu um anjo, o anjo falou isso, o anjo falou aquilo outro. E para suportar uma mentira, mesmo que essa mentira seja desmascarada na cara deles, eles inventam outra mentira para encobrir aquela outra mentira. Eles estão em trevas. Eles não fazem parte da luz. E o que você vê, irmãos, que qualquer profeta, autoprogramado profeta, que vive em luxúria e pecado impenitente, desenfreada, é revelado como um falso profeta. O que essas pessoas oferecem para vocês? Principalmente a teologia da prosperidade, esses neopentecostais, essas curas, essa prosperidade doida que estão oferecendo. Elas oferecem para vocês aquilo que elas vivem. E elas falam para você e oferecem a vida dela como espelho para vocês seguirem. Como se a receita dela funcionasse para todos. Não esqueça que ela está no topo da pirâmide. Ela está no topo da pirâmide. E essas baboseiras, essas inutilidades pregadas para essas pessoas, é porque elas estão no topo da pirâmide. E elas precisam de todas as outras escravas delas para sustentar a pirâmide. A base da pirâmide é sustentada pela escravidão de um povo. Que ficam correndo atrás exatamente daquilo que essas pessoas estão prometendo e aquilo que elas vivem. E eu tenho uma má notícia para te dar, que você continua escravo de Satanás. Você continua escravo, você continua preso no seu pecado, se não no pecado da luxúria que essas pessoas fazem. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo explica que estes podem ser identificados pelos frutos de sua vida. Lá em Mateus 7, ele fala, você conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Eles não sabem nada o que é sobre a graça. O fruto que sai daquela árvore é luxúria, é ganância, é desejos carnais, é desejos de coisas somente nessa terra. Nada do Espírito Santo, nada espiritual, nada eterno. Segundo a carta de Pedro, e como Judas, ele estende esse conceito falado por Jesus, quando ele fala que os falsos profetas são escravizados aos seus desejos, estão cheios de orgulho, ganância, adultério, sensualidade, rebeldia e corrupção. Eles são motivados pelo amor ao dinheiro, trocando suas almas eternas para o bem de sua torpe ganância. É só você dar tempo a eles, reparar, e você vai ver que os falsos profetas inevitavelmente revelam sua verdadeira natureza. É só dar um tempo. E você percebe que esses falsos profetas, eles revelam sua natureza. Eles desbandam rapidamente para o outro lado.
E é o que você vê hoje, pessoas que eu tive o prazer de conhecer outrora e hoje eu vejo nadando, se perdendo na ganância. E pior, se fosse a ganância pelo trabalho deles, não, mas a ganância pelo aquilo que o Evangelho está trazendo para eles. Deslumbrados com aquilo que o Evangelho está proporcionando o Evangelho, entre aspas, o falso Evangelho está proporcionando para eles. Escravo de denominações milionárias. Escravos. Porque sabe, se falar contra, perde a boquinha no outro dia. Perde a boquinha no outro dia. Aí tem que trabalhar. Aí trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Então é mais fácil explorar as ovelhas, aqueles que infelizmente não tiveram discernimento espiritual. Apesar de afirmar para representar o Senhor Jesus, eles não são, na verdade, até mesmo, eles não são nem crentes, nem cristãos. Então, às vezes uma previsão que não precisa colocar à prova, ele dá uma ordem de uma profecia, ou mesmo essa profecia se cumpre, mas o que ela não gera nunca é uma autêntica conversão. Nunca. Nunca. E Jesus já falou a respeito disso. Vocês estão atrás de mim pelo pão. Vocês estão atrás de mim, vocês me servem para aquilo que eu posso fazer por vocês. Aquilo que eu posso dar por vocês. E muitas vezes as pessoas ímpias, elas profetizam corretamente. Profetizam. É só você lembrar lá de Números, capítulo 22, 23, lá da mula. Se lembrar lá em João, capítulo 11, que é um texto muito interessante, eu já até preguei sobre ele uma vez, lá no versículo 49 e 52, quando Caifás, ele fala assim, Caifás fala, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, que era Caifás, advertiu-os, dizendo, vos nada sabeis, nem considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Quem falou isso, quem profetizou isso foi Caifás. Foi Caifás. E você acha que Caifás era um profeta verdadeiro? Então essas pessoas que ficam de boca aberta com profecias, com adivinhador de RG, não, se o cara vem para mim adivinhar meu RG CPF, eu tenho que sair, que eu tenho que ir embora, senão eu vou perder a benção. É capaz de eu apelar com eles. É querer chamar os outros de otário mesmo. Mas sabe o que Jesus fala a respeito disso aí, lá em Mateus 7, 22, 23? Jesus declara que nunca conheceu eles. Nunca conheceu. Que apesar deles ter feito todos os milagres e sinais miraculosos, Jesus fala que nunca tinha conhecido eles. O nunca conheceu quer dizer assim, vocês não fizeram isso em meu nome. Isso que vocês fizeram não tributou glória e honra a mim e ao Pai. Não, só a vocês. Vocês se beneficiaram disso daí. Vocês exploraram as pessoas em benefício próprio. Vocês usam Deus em seus benefícios próprios. Vocês usam as coisas de Deus que vocês chamam de santo em benefício próprio. Monta igreja, monta palanque, monta show, monta viagem, monta distribuição de cesta, monta evangelismo, monta tudo isso para vocês próprios. Em nome de Deus. Mas nada do que está sendo feito ali
traz glória a Deus, traz glória a homens, traz glória à denominação. É lamentável. Então, se alguém declara, irmãos, se alguém declara um profeta e proclama uma suposta revelação, e é suscitar por falsos imprevistos, deve ser rejeitado imediatamente como alguém que está falando em nome de Deus. A Bíblia não poderia ser mais clara em sua afirmação de que o profeta fala do erro em nome do Senhor é uma farsa. Lá em Deuteronômio 18, no versículo 20, 22, rapidinho porque o tempo vai passando, diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus... Desculpa, versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhece, rei, a palavra que o Senhor não falou, ou como conhecerei a palavra que o Senhor não falou, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou ao tal profeta, que para você não tenha temor, que você não tenha temor dele. Então, irmãos, quantos falam aí que vai acontecer coisas que não acontecem e depois ficam jogando maldição nos outros? Ou se você sair daqui, se você fizer isso, tem um idiota que fica falando, se eu sou profeta, você vai acontecer isso para você em uma semana, 10 dias. Não, sabe o que Deus está falando? Não tenha medo dele, não. Não tem medo desses caras, não. É que nem crente ter medo de macumba. O macumbeiro fala para você que vai fazer uma macumba, você deixa fazer. Se o cristão tiver medo de macumba, tiver medo de maldição de homem, medo de que dito profeta está falando, meu Deus, irmãos, você não entendeu nada do Evangelho. Qualquer previsão ou declaração falsa com intenção de comunicar a revelação de Deus é um crime. É um crime, irmãos. Eu quero encerrar, que já passa o tempo, né? Faltam exatamente 5 minutinhos, né? Eu gostaria de abrir lá em segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11. Paulo vai dizer o seguinte: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolereis. Sabe o que Paulo estava falando aqui na igreja de Corinto? Que os cristãos estavam sendo tolerantes com os falsos apóstolos e sendo intolerantes com Paulo. Vocês estão tolerando os falsos, mas comigo vocês não têm tolerância, mas é isso. Ouse a pregar o evangelho numa falsa igreja e você vai ver o que Paulo estava falando. Ouse a discordar dos meritórios e você vai ver o que Paulo estava falando. O que esses falsos profetas estavam trazendo na bagagem dele? Eles pregavam Jesus triunfalista, ele pregava o Jesus dos milagres, das curas, das coisas espetaculares, mas não falavam do Jesus crucificado. Eles não falavam da cruz, da obra consumada,
do Jesus que experimentou fraqueza, humilhação, perseguição, sofrimento e morte. O Jesus que essas pessoas apresentavam, que outras igrejas, outro evangelho apresenta, é o Jesus apenas de glória e poder. Não é que as pessoas vivem cantando na igreja? Sabe por quê? Porque é um Jesus mais atraente. É um Jesus que enche igreja, porém, ele não é o verdadeiro. E como nós vimos lá em Judas, que nós vemos no versículo 4 de Deuteronômio, capítulo 3, diz para você não seguir um falso Deus. Aqueles que seguem um falso Deus morrerão. Então, nós vemos hoje uma grande ênfase na prosperidade, nós vemos uma grande ênfase nas curas e milagres, e pouca pregação sobre o sacrifício e a abnegação e o sofrimento de Cristo. Eles tinham o quê? Um outro espírito. O espírito deles era de arrogância e não era de humildade. Era autoritário e não manso. Esses falsos profetas, eles não podem ser contrariados, porque eles são arrogantes, eles são autoritários. Sabe por quê? Porque eles eram inspirados por Satanás, como o apóstolo Paulo falou, e é inspirado por Satanás hoje, e não por Deus. Eles se vangloriavam de suas obras, e as pessoas se fazem o que? Se vangloriam das suas obras. É só você ver os testemunhos, ou você vai nessas igrejas de grife, e eles ficam se vangloriando do que eles fazem. Tudo que eles fizeram, do que eles evangelizam, de quantos eles pregou, eles são ganhadores de alma, ganhou 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Entregou não sei quantas cesta básica, ajudou não sei quantas pessoas, eles ficam se vangloriando. E usa o texto ainda da Bíblia, que fala assim, o Romano fala, dá honra a quem tem honra. Que não é nosso caso agora. Eles se vangloriam das suas obras, de seus talentos, de sua procedência, mas nunca das suas fraquezas. Eles exaltavam-se a si mesmos, aplaudiam a si mesmos e repudiavam qualquer postura de abnegação. Não é isso que acontece hoje? Só falta eles mandar você bater na madeira 3 vezes. Deus me livre. Uns aí, os falsos profetas de neopentecostalismo dessas igrejas de grife, ainda bate no peito falando que não é pastor nem profeta de calamidade. Na verdade, eles anunciam paz, paz, quando não tem paz. Encerrando, irmãos, eles abraçavam outro evangelho. E eu espero que você não abrace um outro evangelho. Só há um evangelho. É o evangelho da cruz, da graça, do favor merecido de Deus, do arrependimento do pecado e da fé em Cristo Jesus. Somente a fé em Cristo Jesus. É o evangelho que glorifica a Deus, exalta a Cristo e exige do homem arrependimento e fé somente em Cristo para ser salvo. Os falsos apóstolos apresentavam uma nova versão do evangelho, e essa versão era não apenas diferente, mas um falso evangelho. Qual que é o convite da palavra de Deus hoje, irmãos? Examine o homem a si mesmo. E veja se você vive o evangelho da cruz de Cristo, o evangelho da graça, ou o evangelho que traz benefícios e oferece benefícios próprios. Se é esse, o Senhor está chamando você para o arrependimento. Arrepender-vos de crer no Evangelho. E tenha fé somente em Cristo Jesus. Não no que esses falsos profetas anunciam em cima de um púlpito, de um palanque, onde eles chamam de púlpito e falam que é santo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de você e que te dê discernimento espiritual, porque a graça do Senhor, e somente a graça do Senhor, nos basta, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente e consumada para que eu e você possamos viver pela fé na pessoa bendita
do Filho de Deus. Fica essa palavra, em nome de Jesus.